Queridos irmãos da Jardim Auma e demais irmãos que acompanham o meu ministério, a minha vida neste momento, eu vou tentar ser o mais claro possível, o mais breve possível para você. Eu gravei um outro vídeo para 15 líderes da Igreja Batista Jardim Auma, pedindo a eles que abrissem seus corações e me relatassem qual o ponto de vista que eles tinham sobre manter a igreja fechada, conforme o decreto do prefeito, que em tese se encerraria hoje, mas não sabemos nenhuma palavra oficial ainda aqui no Rio de Janeiro, ou reabrir o templo. Mas o assunto que eu quero destacar com vocês vem muito além disso. Eu quero pedir a você, minha ovelha, que preste muita atenção. Todas as vezes que eu fui ovelha, que eu tive um pastor, eu não esperava que meu pastor acertasse sempre, nem que fosse sempre educado, sempre gentil, nem que estivesse sempre de bom humor. Mas uma coisa eu sempre esperei dos meus pastores, que eles fossem espirituais, que eles se baseassem na palavra e não em filosofias e disse que me disse, seja como for. Eu tenho acompanhado, dentro do possível, tudo o que está acontecendo no Brasil e me causa muita tristeza o que está acontecendo agora com os cristãos. Estão tentando dividir os cristãos, se é que já não estamos divididos. A questão não é fechar ou abrir igreja. Nunca será isso. A questão é nos ensinar a odiarmos uns aos outros, a combatermos quem pensa diferente, e uma vez que alguém se apresente com uma ideia diferente da nossa, ser radicalmente rechaçado. É isso que nós estamos sendo doutrinados a fazer, a nos agredirmos de uma tal forma que nós nos excluamos uns dos outros, porque isolados, família, empresa, cristãos, somos muito mais fáceis de sermos vencidos. Sempre foi a estratégia de Satanás e dos homens que usam sabedoria para o mal também, isolar. Bom, eu vou tentar ser direto a você. Depois de perguntar então a 15 líderes, recebi muitas respostas, palavras sábias, palavras incríveis, palavras maravilhosas, coisas muito bem ponderadas, muito bem colocadas, abriram realmente seus corações para o pastor e em sua grande maioria deram uma posição sobre o templo. Mas desta vez eu quero ir além. Tudo que eu faço nem sempre dá certo, mas muitas vezes é um teste para saber qual está a maturidade, qual é a posição das pessoas que estão ao meu lado, qual é a posição da igreja. Eu nasci para preservar o rebanho de Deus. Eu vivo para isso, embora não mereça essa honra que Deus tem me dado nesses anos, mais de 20 anos como pastor. Bom, por isso eu quero dizer a você o seguinte: eu, depois de procurar as pessoas, líderes da igreja, durante 2 dias ouvir o que escreveram, o que falaram, o que narraram para mim, eu me vi mais angustiado do que antes. E então, no auge dessa angústia, eu disse: não tenho condições de falar nada para a igreja nem para líder nenhum. Porque depois que todos lançam, todos querem saber qual foi a conclusão. E eu tenho vários membros da igreja que durante o mês vêm mandando recados carinhosos para mim, todo o seu lado, vamos lá, o que o senhor decidir, eu estou com o senhor e tudo mais. Pessoas que estão confusas como eu e como talvez o mundo inteiro. Mas isso continua não sendo o mais importante. Então eu disse: Deus, eu não tenho condições. Eu preciso do Senhor. Eu preciso de uma palavra segura, o que seria o óbvio, o que seria o primeiro. Então eu, como uma pessoa no deserto, sedento por água potável, eu larguei tudo, todo mundo, qualquer assunto, qualquer coisa, e fui direto procurar qual conselho Deus poderia me dar. E comecei a procurar aleatoriamente, como uma ovelha perdida procura a voz do seu pastor. E foi quando eu me deparei com leituras vencidas já de dias atrás, coisas que eu já marquei em 2020, 2019, daí por diante. E encontrei coisas riquíssimas que eu vou passar para a igreja
para frente. Mas eu quero ler para você apenas um trecho, e eu achei muito interessante quando o autor coloca assim: irmãos, não procuremos sair de uma situação difícil a não ser no tempo de Deus e da maneira de Deus. O tempo de aflição tem o propósito de ensinar-nos lições que precisamos grandemente aprender. Fiquei estarrecido quando cheguei nesse parágrafo na reflexão. O tempo de aflição tem o propósito de ensinar-nos lições de que precisamos grandemente aprender. Deixemos de interferir nos desígnios da vontade de Deus. Se pusermos a mão em algum dos seus planos, estragaremos a obra. Poderemos mover os ponteiros do relógio, mas nunca mover o tempo. Podemos querer apressar o desenrolar da vontade de Deus, mas estaremos atrapalhando e não ajudando a obra dele. Podemos abrir um botão de rosa, mas isso estragará a flor. Deixemos tudo com ele, tiremos nossas mãos, faça-se a tua vontade, Senhor, e não a minha, segundo Stephen Merritt. Amados, naquele instante, quando eu li isso, não procuremos sair de uma situação difícil a não ser no tempo de Deus, na maneira de Deus, mexeu profundamente o meu coração. Algo extraordinário realmente veio e me acalmou com uma calma que eu não estava sentindo. Na mesma hora eu comecei a tentar raciocinar o que Deus estava querendo dizer e como que um milagre, realmente peguei um papel e uma caneta e comecei a escrever várias coisas que eu vou passar para vocês. E ainda sedento de procurar aquilo que Deus estava para dizer, eu comecei a anotar aquilo que estava vindo à minha mente, ao meu coração, olhar calendário, olhar agendas, olhar as coisas, querendo achar uma resposta para dar a você que se considera minha ovelha, que ouve a minha voz, que confia no meu pastoreio. E depois que eu escrevi, eu vi o que estava escrito e disse: que coisa incrível, é exatamente isso que, se eu fosse Deus, eu queria que acontecesse. Do meu ponto de vista, Deus quer muito mais do que a discussão sobre templo aberto ou fechado. Ele está nos preparando para um tempo, talvez sem templos, num futuro talvez mais próximo do que imaginamos. Não desconsidero o templo. Eu não gosto do templo fechado. Eu sou apaixonado por estar no culto no templo, em convívio com os irmãos. Eu não aceito o templo fechado. Mas eu já disse em outras ocasiões, eu não faço a minha vontade, mas o que tem que ser feito. Eu sou um líder que tenho que considerar tanto o idoso que sente falta, o sozinho, a sozinha que sente falta de estar em convívio no culto, a pessoa que passa isolada a semana toda, doido para chegar a um culto e poder ver pessoas, ver irmãos e irmãs, como eu considero aqueles outros que sabem que de suas casas, seus aparelhos, poderão prestar um verdadeiro culto a Deus, sem se expor a risco nenhum, de contágio nenhum. Então, a discussão é muito mais do que política, é muito mais do que templo. Ela é de um momento em que Deus quer nos ensinar a tomarmos uma postura. E aí eu tomei uma decisão, eu quero passar para vocês agora da seguinte forma. Irmãos, antes de ler um texto que diz assim: no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve inteligência e visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Nas próximas 3 semanas, eu não quero que o templo fique só fechado. O templo ficará fechado durante 3 semanas. Ou seja, do domingo que vem, dia 11, ou a partir de agora já, até o dia 1º de maio. O templo da Igreja Batista Jardim A1 será aberto apenas no dia 2 de maio, com o culto pela manhã da Ceia do Senhor. Preste muita atenção a partir de agora de tudo que eu vou falar para você.
Durante este tempo, 3 semanas, eu quero convocar a igreja para uma grande consagração de 21 dias. Eu não sabia quantos dias davam, quando o meu sentimento, a minha ideia veio a essa situação que eu estou te falando, passando agora. Eu apenas pensei que durante 3 semanas deveríamos estar fechados. E comecei a contar os dias no calendário e vi que davam 21. Quando eu descobri que dava 21, eu me lembrei de 21 dias de Daniel. E comecei a procurar na Bíblia, Daniel capítulo 10, quando o anjo se apresenta a ele e esclarece tudo o que está para acontecer. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus não pode só ficar com o templo fechado, ela precisa clamar. Então eu não estou convocando a igreja Jardim A1 para estar com o seu templo fechado. Eu estou convocando a Jardim A1 para estar com a sua igreja, as pessoas, consagrando-se durante 21 dias com o seu pastor. A partir do dia 11, que é domingo que vem pela manhã, eu quero que você preste muita atenção. Então, o templo fica fechado nas próximas 3 semanas, domingo 11, 18 e 25. Enquanto isso, nós todos teremos a oportunidade de mais de 50% da igreja terem tomado, pela data da sua idade, a vacina que é dada pelo governo. Que é boa ou não, que transforma em bicho ou não, é a única coisa que nós temos atualmente. Ok? Então, eu quero que você registre isso com você. Durante essas 3 semanas, nós ganhamos tempo para que a vacina seja administrada, mas isso não me interessa. Irmãos, não estou preocupado com a vacina, não estou preocupado com a ivermectina, a azitromicina que eu tomei me fez muito bem, não estou preocupado com o templo fechado ou aberto, eu estou preocupado agora, depois do que eu li, da igreja se consagrar. Eu estou convocando a igreja Jardim A1 para 21 dias de consagração. Eu preciso disso. E como funcionará? No dia 2, nós vamos abrir a igreja e nós vamos ter a ceia do Senhor pela manhã e a entrega da nossa consagração no culto da noite, dia 2 de maio. A igreja fica em consagração durante 21 dias, do dia 11 de abril até o dia 1º de maio. Da seguinte forma, todos os dias, durante 21 dias, às 8 horas da manhã, eu vou publicar uma palavra, uma oração, uma frase, uma música, uma reflexão, durante 21 dias, todos os dias, faça chuva, faça sol, onde quer que eu esteja, às 8 horas da manhã, eu vou falar para vocês uma palavra. Eu gostaria que você estivesse acompanhando isso durante esses 21 dias. Segunda coisa, durante 21 dias, eu quero convocar você a fazer pelo menos 3 jejuns. Os jejuns podem ser de 12 horas, quem tem a capacidade, quem consegue ficar 12 horas sem se alimentar, durante 3 vezes, um dia, uma vez por semana pode ser, ou de 6 horas, durante 6 vezes, ou seja, 6 horas num dia, 6 horas outro dia, 6 horas e assim por diante. Fazemos 6 jejuns de 6 horas cada um deles, ou 3 de 12 horas. Outra coisa, quero convidar você, quero convocar você, isso é uma consagração, isso não é uma brincadeira. Quero convidar você, chamar você para ler 21 livros da Bíblia comigo. Eu vou estar lendo 21 livros da Bíblia nos próximos 21 dias, a contar do dia 11. É claro que eu vou fazer isso usando o tempo que eu tenho dos livros, por exemplo, Profetas Menores, depois os 12, depois lá no Novo Testamento, eu posso ler 1 João, 2ª, 3 João, Pedro, livros menores da Palavra de Deus mesmo, mas que com certeza são ricos. 21 livros em 21 dias é o que eu estou convocando a minha igreja para fazer. Então nós temos todos os dias, durante 21 dias, uma palavra do pastor às 8 horas da manhã, nós temos 3 jejuns de 12 horas ou 6 jejuns de 6 horas, nós temos 21 livros da Bíblia sendo lidos durante 21 dias, e no dia 2/5, dia 2 de maio, eu vou passar o dia inteiro em oração na igreja a partir das 9 horas da manhã. 9 horas nós abrimos para oração, às 10 horas nós teremos o culto da ceia de maio, às 10 horas, e a partir daí o dia inteiro teremos oração na igreja, até no culto da noite, às 19 horas, quando faremos a consagração desses 21 dias que nós levamos nossos pensamentos a Deus. Todos os ministérios da igreja devem funcionar através de um online.
todos os ministérios de forma virtual, ou seja, os cultos quartas-feiras devem voltar a ser passados virtualmente, os cultos infantis devem voltar a ser passados às sextas-feiras virtualmente. Quero convocar os líderes de ministérios para estarem prontos e fazerem isso funcionar. Quero chamar você para o WhatsApp. Evite o WhatsApp da igreja postar qualquer outro assunto que não seja consagração. Evite qualquer coisa que distraia a nossa mente. Evite assuntos políticos no WhatsApp do grupo da igreja e até aconselho no seu WhatsApp particular. Durante 21 dias, é um desafio para mim. Eu não vou pesquisar sobre política. Eu tenho lido muito. Minha cabeça está cheia disso. Eu sigo pessoas que falam de política com provas o tempo inteiro. Eu não vou publicar nenhuma palavra política durante 21 dias no meu Facebook, Instagram, ou seja, onde for. São 21 dias de consagração a Deus e não a assuntos dessa terra. A ação social, a equipe continua juntando as caixas de leite, juntando os pacotes de leite em pó, seja como for. Se você quiser fazer a sua doação através de dinheiro, entre em contato com a irmã Fernanda, pegue uma conta, converse ou coloque na conta da igreja e diga que esse valor é para ação social, que ele vai ser revertido para ação social. Inclusive, fica aqui um alerta, pela primeira vez depois de muitos meses, nós tivemos que tirar dinheiro do caixa da igreja para comprar cestas básicas, porque os irmãos que alimentam as cestas básicas, durante 2 meses não contribuíram como deveriam. Não contribuíram. Quando fomos fazer o somatório para entregar cestas, no momento que mais temos que dar cesta básica para pessoas que precisam, estava faltando dinheiro da ação social. Nós tiramos o caixa da igreja e pagamos a ação social, porque esse projeto não vai parar de maneira alguma, tá bom? Dízimos e ofertas, você tem as contas da igreja, você tem o diácono Paulo Álvaro que vai nas casas, você tem outros diáconos, irmãos que podem fazer isso. Você pode depositar como eu deposito meu dízimo, minha oferta e tudo mais. Campanha do som, continuo depositando a conta da igreja. Campanha da ação social, continuo depositando a conta da igreja. Missões, eu continuo depositando a conta da igreja. Por que você não pode fazer isso? Dê um jeito de se organizar, fale com seus diáconos que eles podem ajudar você nisso aí. A igreja não para em função de tempo fechado, tá bom assim? Então, na verdade, o que eu estou convocando você é para 21 dias diferentes. E aí o texto que eu tinha lido no início, aquele autor, ele fala assim: o tempo de aflição tem o propósito de ensinar-nos lições de que precisamos grandemente. Nós não estamos fechando o templo e abrindo mais a igreja para a consagração por acaso. Então eu quero dar a você uma explicação. Durante 21 dias de consagração, a pergunta será: qual o propósito de Deus para a Igreja Batista Jardim Auma com a Covid? Romanos 8, 28 diz que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Qual o propósito de Deus para a Igreja Batista Jardim Auma durante esse tempo de pandemia? Deus está falando com a igreja. Eu quero convidar você a fazer uma grande consagração comigo. Leitura bíblica, oração, jejum, isso é básico. E eu quero chamar você a fazer como Esdras. Não partir para construir um muro, para construir um templo, para construir nada, sem fazer uma consagração. É isso que eu estou chamando você. E depois desse tempo, nós vamos sentar e conversar como igreja para saber quais são as medidas. Se o governo mudar alguma coisa que nós estamos combinando aqui, eu falo com vocês. Se alguma coisa estiver diferente, você fala comigo. Mas por enquanto eu vou me concentrar apenas na leitura bíblica, jejum, oração e quero convidar toda a igreja a fazer o mesmo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. 21 dias de consagração, a contar das 8 horas da manhã do dia 11, domingo que vem, quando eu vou estar dando a minha primeira palavra para vocês, até o dia 1º de maio de 2021. E no dia 2 entregamos isso no culto à noite. Deus abençoe. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entendi que esta era a Tua direção para mim. Mas eu não posso entrar no coração das ovelhas e fazê-las entender isso. Acalme os seus corações, acalme os seus ânimos. Que esse tempo de consagração possa servir de despertamento para a Jardim Auma, para cada ovelha, cada visitante, cada irmão, cada amigo que estará conosco nesse projeto. De hoje para todo sempre é que eu oro. Amém e amém, Pai. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até domingo pela manhã. Tchau, tchau.